2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Estava falando, Maranata, vem Jesus, Jesus vai voltar, o rei está voltando, e a mensagem de hoje, o rei vai se lembrar de você. É a mensagem de hoje, face a face com Deus. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, olha que nome lindo para você pôr no seu filho de Jonatã, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu acho linda essa palavra. Eu me emociono quando eu leio ela muitas vezes. Que aqui tem vários personagens. Davi, que todos conhecem, bem conhecido, homem guerreiro, valente, fazia frente de batalhas, lutava, derrotava gigantes. Mas Davi era um homem com tantas qualidades, mas Davi ele tinha um defeito que às vezes muitos de nós temos. Davi ele não tinha discernimento quando alguém o enganava, quando alguém mentia. Ele era muito enganado, ele era muito assim, sem noção, né? Como muitas das vezes são assim. Às vezes passa pessoas na nossa vida e nós não temos o discernimento de ver que está mentindo ou que está enganando, né? Até essa semana eu estava com a minha netinha e minha outra netinha postiça, né? E elas estavam em casa e aí uma chegou falando assim: vovó, olha, a Lilica culpando a minha cadelinha. Ela fez algo lá no banheiro, aí mentindo, né? Aí na hora eu falei: você está mentindo, Rafaela? Ela se assustou, porque não esperava. Eu falei: você está mentindo, além de tudo está pondo culpa na cadelinha. Aí ela falou: não, mas foi ela que falou para mim falar, que foi a maior. Eu falei: então, mas está errado. Então, se você é criança, mas você tem que ter a sensibilidade quando alguém está mentindo. Você que tem o Espírito Santo, você tem que ter essa sensibilidade. Alguém está mentindo, alguém está enganando. E Davi, ele não tinha essa sensibilidade. Aí, conforme eu vou falando a palavra aqui, vocês vão ver como ele não tinha. Então, Ziba era um servo de Saul.
Ziba, a palavra diz, provavelmente cuidava das terras de Saul. E aqui fala, havia 15 filhos. Nossa, pensou 15 filhos nos dias de hoje? Meu Deus! Tem jovens aí, ó, pode ter 15 filhos, está em tempo ainda. 20 servos na posição de outros, né? Ele tinha 20 servos, a palavra de Deus fala. Só que assim, Davi, ele tinha um amigo, Jonathan. E a amizade era tão grande que eles fizeram voto um com o outro. E mesmo que Jonathan morreu, mesmo que era amigo de Davi, ele se lembrou daquilo que havia prometido um para o outro. Né? Às vezes a gente faz promessa para o seu amigo, promessa para alguém, e o homem, a gente é falha e não cumpre, mas a gente tem que cumprir. Porque se você deu uma palavra, seja seu, se ensina ou não. Então, dê sua palavra. E Davi aqui, ele tinha esse amor, e ele tinha uma promessa. Aí, estava lá Davi andando e perguntou, há alguém da casa de Saul que eu possa agir com benevolência, que eu possa ajudar? Porque meu coração está queimando para ajudar. Aí Ziba, né, que era o servo, e lá, ele começou a falar, tem sim. Tem alguém que é da casa de Davi, que é da casa de Jonathan. Chama Mefibosete. E só que ele é aleijado dos pés. Davi não perguntou se ele era aleijado dos pés, mas qual é a intenção do Ziba? Ziba, ele sabia que não podia entrar nenhum aleijado perante o rei. Não entrava aleijado, coxo, diante do rei. Mas ele, o que ele fez? Ele apontou o defeito de Mefibosete. E o diabo, ele faz isso. Ele começa a usar pessoas para apontar os seus defeitos, para lembrar do seu passado, para apontar dos seus erros. Ele mostrou para Davi, ó, ele é aleijado dos pés, ele é inútil. Ele é aleijado, ele não pode entrar. Então tem pessoas que fazem assim. Eles começam a apontar você como inútil, que você não presta para nada, que você não serve para nada. Às vezes alguém, até você tem uma promoção para receber, mas sempre tem um Ziba lá no seu emprego para falar mal de você, para apontar os erros. Olha, ela não serve para nada, e ela não faz direito o serviço, ela não presta para nada, ou ele não presta para nada. Sempre tem. Então o Ziba, ele aponta os defeitos. E ele tenta tirar você daquilo que Deus tem, das promessas que Deus tem, do chamado. Há sempre Ziba na nossa vida. É no ministério, é no trabalho, é às vezes no meio da família. Eles tentam tirar, o Ziba tenta tirar você daquilo que Deus, aonde Deus quer te colocar, aonde Deus te chamou. Ziba, ele é mentiroso, mente contra você, é invejoso, tem inveja da onde você está, da posição que você está. Às vezes você é uma nora querida, ou uma filha querida. Sempre o Ziba, ele vai falar, ele vai negar, ele vai manipular, ele vai bajular, sempre a favor dele. Então, ele era desleal, ambicioso, e finge ainda ser amigo. Oh, Jesus. Eu sei que essa palavra aqui está falando com pessoas aqui, falando com pessoas em casa, porque o Senhor me incomodou. Desde a semana passada eu orando, e o Senhor me incomodava para pregar essa noite, essa palavra. Então o Ziba, ele finge ser amigo, como ele fingia ser amigo de Mefibosete. Se você for estudar a história, ler a história toda, você vai ver o que ele faz com Mefibosete. O fingimento, ele é fingido. Então tem pessoas que fingem que é seu amigo, bate nas suas costas, fala, olha, vai fundo nesse teu negócio, mas no fundo ele quer que você não se dê bem. Sempre tem aquele que é amigo, né, que fala que é amigo. Tem amigos que é mais chegado que o irmão, mas tem amigo, filho, que não é amigo, é amigo da onça, como diz aí. Então Ziba, ele era assim. Ele manipulava, ele usava máscara. Ele escondia a intenção do coração dele. Então o que Deus quer nessa noite para nós? Ele quer dar discernimento. Primeira coisa, é dar discernimento para mim e para você.
não porque a gente precisa se vingar, ou que a gente... Não, ele dá discernimento para você estar mais esperto, né? Para você não cair nas ciladas do inimigo. A gente tem que ser simples como astuta como uma serpente, simples como uma pomba, né? A pomba chega perto da pomba, não pega. Agora a serpente, ó, ligada, ligada. Então nós temos que ser assim. Então essa palavra que o Senhor falou muito forte no meu coração. Então ele era desleal, ambicioso também. Tem pessoas que querem ter o lugar, irmão. Tem pessoas que querem ter o lugar. Mas aquilo que Deus tem para você vai continuar. Então, mais para frente, no segundo a segunda Samuel, você vai ver que ele arma contra a vida de Mefibosete. Ele arma, ele começa a falar para Davi. Começou a ter uma guerra de Absalão com Davi. Davi teve que fugir do filho dele. E Ziba já sabia da história. Mas Mefibosete tinha um coração bom. E aí o que ele fez? Depois que estava aquela guerra que o Absalão morreu, Davi estava voltando. E aí, mas antes de voltar, ele foi esperto. Mefibosete falou assim: olha, prepara um jumento que eu vou até a guerra onde está Davi. Eu vou lá falar, vou levar algumas coisas para Davi. Aí Ziba, esperto. Ô Jesus, eu sei que tem direção aqui. Ziba esperto, pegou, o que ele fez? Pegou a jumenta, arrumou, mas de repente ele pegou algumas coisas e levou para Davi e deixou Mefibosete na mão. E foi até Davi, entregou presentes para Davi, apresentou-se a Davi. Davi perguntou: mas cadê Mefibosete? Ele não veio, sabe por quê, Davi? Ele não veio porque ele quer que você seja derrotado, porque ele quer tomar o seu lugar. Mentiu para Davi. Olha como Davi. E Davi acreditou na história de Ziba. Cuidado com histórias que contam para você. Cuidado com falam de pessoas para você. Nem tudo é aquilo que estão falando. Há sempre, na história, há sempre a moeda, né? Duas partes da moeda. Na história que contam para você, tem duas versões. Você precisa saber que histórias estão falando para você. Qual é a verdade que estão falando para você. E aí, lá vai ele, foi lá, apresentou, aí Davi, né, nossa, ficou, como que pode, né, tá comendo na minha mesa e ainda não vem. Então, assim, ele é bem astuto. Cuidado com Ziba, cuidado com pessoas astutas, cuidado. Mas eu não vou falar de Ziba, né, só estou dando uma introdução aí para você vigiar, aleluia. E aí estava lá, quando foi para chamar Mefibosete, ele estava numa terra de Lodebar. Alguns estudiosos falam que Lodebar era uma terra sem pasto, uma terra seca, então uma terra que não produzia fruto, e estava lá, lugar de sofrimento, lugar de esquecimento, lugar de solidão. E quem estava lá? Mefibosete. Era um cenário de impossibilidade. Às vezes você está num cenário de impossibilidade. O teu cenário, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, é impossível acontecer. Algo que você fala assim: não, isso aí não vai dar certo para mim, isso que eu estou desejando não vai acontecer, não vai haver mudança na vida dos meus filhos, não vai haver mudança na vida do meu esposo. É impossibilidade, há uma impossibilidade de eu chegar naquele lugar, há uma impossibilidade de subir de cargo no meu trabalho. Há um cenário de impossibilidade. Lodebar, ele demonstrava esse cenário de impossibilidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Então você está passando por esse cenário de impossibilidade. Talvez você queira algo, mas que Deus, nessa noite, Ele vai fazer algo na sua vida aí, que aquilo que é impossível vai acontecer. Quem crê? Aquilo que você acha que você está sofrendo, está em Lodebar, não está fluindo espiritualmente,
está na terra seca, a humilhação só se humilha, só chora, não chega na onde você precisa chegar. Você tem um desejo, você tem um sonho, você não chega. Mas nessa noite, Deus manda trazer essa palavra que Ele vai mudar o quadro. Aleluia. Aí chegou, lá vai buscar Mefibosete. Mefibosete. Aí eu quero falar mais de Mefibosete. Que nome, né? Mefibosete. Eu fui procurar, meu Deus, como pode dar um nome de Mefibosete para o filho? Mas aí, né, eu fui ver o que é Mefibosete no grego. Significa vergonha destruidora. Olha, que coisa, né? Mefibosete significa isso. Era um jovem que, por que aleijado dos pés? Havia Saul, havia Jonathan, era filho de Jonathan, houve uma guerra, aconteceu da guerra, morreu o vô e morreu o pai. Nisso de morrer, Mefibosete era uma criança, a babá, né, a ama, viu que já tinha acabado a guerra, e geralmente quando morria o rei, eles matavam os filhos. Então, para não morrer Mefibosete, a ama pegou Mefibosete, saiu correndo, derrubou a criança ficou aleijada do pé, ficou aleijada. Os pés, quer dizer, ficou torto os pés, não quebrou as pernas, ficou os pés. Ficou aleijado. E lá vai Mefibosete, imagina, aleijadinho, imagina, ele tinha uma mordomia, estava na casa, com certeza ele tinha tudo que ele queria, era uma criança mimada, tinha até a ama. Então imagina, estava no palácio, era para ser um rei, era um príncipe, e de repente se viu em outro lugar. E o mais interessante disso, que ela levou para Lodebar e deixou lá, deixou com Maquir, um homem generoso, um homem que já chegou até a ajudar Davi, deixou lá em Lodebar. Foi crescendo Mefibosete. Mas Mefibosete, ele foi crescendo diferente, né? Foi crescendo, às vezes, se sentindo triste, com traumas, como tem muitas pessoas assim. Quantos traumas? Tantas pessoas têm traumas que a gente nem imagina que tem, né? Você vai só descobrir que você tem danos emocionais quando alguma coisa mexer com você. É que nem eu falo assim, você está no ministério, vou dar um exemplo de mim, eu estou aqui, estou tranquila. Se de repente falar assim, Cláudia, você não quero mais você aí, eu quero outro no seu lugar, aleluia. Se for da vontade de Deus, da mesma forma que o Senhor me pôs aqui, Ele me tira. Mas tem pessoas que se você dá um cargo para ele, se tirar ele já sai da igreja. Ele não vai aceitar ficar na igreja sentado Imagina. Por quê? Há uns danos emocionais, há uns danos dentro da alma. Com certeza essa pessoa que não aceita, ela teve traumas de infância, ela foi muito atacada, olhavam para ela, ou chamava de gordinha, de baixinho, de magrinho, de orelhudo. Então aquilo foi causando traumas. Aí a pessoa, ela tem o complexo de vez de ser inferioridade, é de superioridade. Ela tem que estar sempre acima de alguém, ela tem que sempre estar superior, porque se ela não tiver superior, ela não está bem. Ela tem que estar superior a outra pessoa. Então ela não consegue ser tratada. Vocês estão entendendo? Aleluia. Eu não estou aqui não, tá? Eu estou falando que Deus está mandando. Aí ela não consegue ser tratada. Ela não consegue. Por quê? Não, eu tenho que ser aqui, ó, superior, tem que me ver, eu tenho que estar no cargo, porque o cargo é importante. Não Jesus, é o cargo. Então, Deus, às vezes, permite algumas coisas. Olha a direção, eu estou falando e vocês prestem atenção, irmãos. Presta atenção em todas as coisas que é ministrado na palavra. Porque, às vezes, eu estou ministrando, eu não sei para quem eu estou ministrando, mas eu sei que tem direção. Eu estava ministrando domingo na igreja, lá na Santos Dumont, e na hora que eu estava ministrando, de repente, que eu estou ministrando, eu estou falando, o Espírito Santo, eu comecei a falar de algo que estava acontecendo, de pessoas que vai receber uma notícia, e de repente o Espírito Santo falou dentro de mim, você vai receber uma má notícia.
Não se desespere. E eu falando, olha, o rei recebeu a má notícia e se desesperou. Então tem pessoas que se desesperam. E o Espírito Santo falou dentro de mim, não se desespere. Eu falei, Jesus, na segunda-feira eu recebi uma má notícia. Então, o que quero dizer? Quando Deus dá uma palavra, irmão, você pode ter certeza. É para você. É para algo, pode ser para agora, pode ser para o futuro, você vai lembrar. Nossa, eu ouvi essa palavra, olha, está acontecendo isso na minha vida, é porque Deus está te avisando, está te alertando, está entendendo? E está lá Mefibosete, com esses traumas que Deus quer curar o povo. Gente, Jesus está voltando, o rei está voltando. Como ele vai te encontrar? Para o rei voltar, para o rei te encontrar, ele tem que encontrar você, uma noiva curada. Uma noiva que está esperando o seu príncipe encantado, o seu amor, uma noiva que está se preparando. Igreja, nós precisamos nos preparar. A palavra de Deus diz assim, louco, te pedirão sua alma hoje, o que dará em troca dela? Então, nós precisamos estar preparados a todo momento, irmãos. Está aí, ó. Pessoas indo embora, de repente nós estamos aqui, de repente, já não está lá na glória, está em outro lugar. Então nós precisamos nos preparar. E para nos preparar, Deus precisa curar nossa alma. Precisa curar esses traumas. Nós precisamos estar ligados nas coisas de Deus. Precisamos estar ligados no reino. Então Mefibosete tinha uma baixa estima. Sabe? Ele tinha medo. Quando Davi chamou ele, que ele chegou até Davi, ele já foi, mas quem sou eu? Sou um cão? Não, peraí. Você não pode se sentir um cão, você não pode se sentir, eu não presto para nada, não sei, você presta sim, você serve sim, você está aqui. Se às vezes alguma coisa não aconteceu ainda na sua vida, porque há tempo. Deus está trabalhando com você, às vezes no momento certo, não é tempo de você receber, no momento certo você vai receber aquilo que tanto deseja o seu coração, estão entendendo? Aleluia. Então ele tinha medo, ele era decepcionado, ele estava decepcionado, imagina, servia lá, estava lá num palácio, de repente já não está mais, ainda ficou deficiente. Deus quer tirar a deficiência, sabe? A deficiência da nossa, que está dentro de nós. E aqui ele tinha o complexo de inferioridade. Tem uma superioridade e tem inferioridade. O inferior, que não se sente nada, aquele lá é melhor do que eu, não presto para nada, se sente inferior. E Deus, ele fez nós perfeitos para ele. Deus deu a vida, deu Jesus para nós nos sentirmos felizes, sabe? Filhos de Deus. E aqui ele tinha uma ideia de miserável, imprestável. E tem muita gente, muitas pessoas, está aqui, está aí na sua casa, que se sente assim. E está escravo de quê? De trauma, se sente um zero à esquerda. E você não é zero à esquerda. Você é uma menina, uma mulher, um homem escolhido por Deus, preparado para Deus. Então, você não está esquecido. Ele se achou esquecido, mas o Senhor se lembrou, o Senhor se lembrou. E as marcas que ele estava, que eu mais acho lindo em Mefibosete, que mesmo que ele foi acusado, mesmo que Ziba o acusou diante de Davi, mesmo que ele já estava sendo preparado, ele já estava sendo, sabe, eu vejo que quando ele estava ali recebendo do rei, sentado na mesa, Deus, ele já estava sendo tratado, ele já estava sendo curado, porque quando ele foi queria ir para a guerra lá com Davi, e Ziba enganou ele, enganou Davi, aí Davi quando falou assim, olha, sabe o que você faz, Ziba? Você pega toda a metade da terra sua e de Mefibosete fica para vocês reparte as suas terras. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas o rei, ele não quis se envolver, o Davi não quis se envolver e Ziba ficou com metade das coisas de Mefibosete. Eu fiquei muito brava quando eu li isso, eu falei, Deus, olha que injustiça, Deus. Eu fiquei brava, eu chorei, porque eu estava falando, não acredito que ele pegou a terra de Mefibosete. Às vezes a gente fica indignado com injustiça, mas Deus é Deus justo. Deus
toda a injustiça que estão fazendo com você, ou injustiça que querem fazer para você, ou injustiça que vão fazer para você, pode ter certeza, o Rei justo está vendo e vai trazer justiça para a sua causa. Davi não fez justiça porque era homem, mas Deus, ele fez. E aqui, o mais lindo, que Mefibosete, passando por isso, falou: olha, rei, ele estava lá, eu pedi para pegar o jumento para mim até você, mas ele me enganou, foi na minha frente e foi lá te falar com você. E ele estava lá tirando em jejum para Davi, com barba, ele estava com barba, sem comer, em jejum pela vida, para Davi ter paz. Ele era amigo, Mefibosete é amigo. Então você que tem amigo, valorize o seu amigo. Porque o amigo, ele está com você em todas as horas. O amigo, ele ora, o amigo, ele jejua. O amigo na dor, na tristeza, na alegria, ele está com você. E Mefibosete estava com Davi, mas ele estava sendo trabalhado. Tanto que depois, as marcas que Lodebar trouxe para Mefibosete, não mudou o caráter de Mefibosete. Mefibosete continuou com o mesmo caráter, que tanto que ele falou: não, rei, o importante é que você chegou em paz. Se o senhor quiser dar toda a minha terra para ele, pode dar. O importante é que você estava em paz. Não mudou, as marcas não mudam o caráter, não mudou o caráter dele. As marcas que ele estava ali não mudou a simplicidade de Mefibosete. Todas as marcas que é feita em você, não é para você mudar para o mal, mas é para mudar sempre para o bem. Mesmo que alguém está fazendo mal contra você, você sempre vai fazer o bem. Porque todas as pessoas que fazem mal, todas as pessoas que te julgam, que te apontam, é porque elas estão fazendo aquilo que elas não têm, é aquilo que elas têm. É te apontar, é te julgar, porque elas não têm aquilo que você tem de mais precioso. O Espírito Santo de Deus. Ele não tem Jesus, que é o mais precioso, que te liberta, que te cura, que te restaura. Então Mefibosete, mesmo com as perdas, mesmo com as frustrações, mesmo com que queriam impedir as promessas, ele chegou a comer na mesa do rei. Assim é na minha vida e na sua vida. Aquilo que tentar tirar de você, tudo aquilo que estão tentando fazer contra a sua vida, vai ser revertido para a bênção. Em nome de Jesus. Depois de tudo isso, Mefibosete, ele desfrutou da mesa, da intimidade do Pai. Depois de todas as lutas que nós passamos, de tudo que nós passamos, o Senhor quer que nós desfrutamos da intimidade do Rei. Por isso que está o tema face a face. Precisa nós estarmos íntimos do Pai. Precisamos desfrutar, irmãos, da intimidade. Sabe o que é desfrutar? É naquele quartinho mesmo, lá dentro do nosso quarto, lá, sabe? Onde ninguém vê. É você buscar o Senhor. É você abrir a sua porta para o Senhor entrar. E não tem outra coisa a não ser orar, buscar e desfrutar da presença de Deus. Porque quando você desfrutar da presença de Deus, da intimidade de Deus, o Senhor, você vai desfrutar da riqueza do reino. Desfrutando da riqueza do reino, você vai ser restituído naquilo que você perdeu. Tudo aquilo que foi perdido, tanto espiritualmente, materialmente, fisicamente, às vezes você perdeu, está enfermo, tudo, emocionalmente você perdeu, Deus vai restituir. Casamento talvez que você perdeu, que a pessoa não quer mais, ou Deus está dizendo vai restituir. Talvez traga a pessoa, talvez não, talvez vai restituir. E aí? E você tem que agradecer, porque Deus, Ele vai fazer isso, restituir. Ele passou continuamente a comer, a se manter na presença do rei. E é isso que Deus quer de mim e de você. O rei aqui, Davi, simboliza Deus. Deus, Ele quer que você e que eu venha desfrutar da presença dEle, desfrutar da bondade dEle,
comer na mesa do rei. Porque ele quer, ele deseja que dá honra a nós. Como Mefibosete recebeu honra. E ele quer que você e que eu receba honra. Mas por que receber honra? Para você se sentir o melhor? Não. Porque a honra manifesta que Deus é na sua vida. A honra vai manifestar que Deus é o Deus do impossível. A gente tem que olharem para você, ver as vitórias em você, ver suas bênçãos e falar, não, eu quero esse Deus. Então Mefibosete aqui, na dificuldade que teve, ele não foi impedido dele receber a sua vitória. Vocês estão entendendo? Toda a dificuldade que você está passando, tudo aquilo que você está passando, Deus vai reverter o quadro. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Ele vai reverter o quadro, você aqui, você aí na sua casa. Ele vai reverter. Tem pessoas com depressão, pessoas com angústias. Deus vai mudar o quadro. Deus está permitindo você passar, por quê? Você precisa tomar uma posição. Você precisa saber que há um Deus que vai te chamar, um Deus que está vendo a sua dor, que está vendo a sua situação. Davi via a situação, Deus mexeu com Davi para que ele lembrasse de Mefibosete. O rei lembrou de Mefibosete. Deus está lembrando de você. Você não está esquecido para o Senhor. Aquele negócio, aquela causa que está na mão do Senhor não foi esquecida. Ainda que o homem pode achar que o juiz não assinou, o Senhor vai assinar. Está no tempo de receber aquilo que você perdeu. Vocês estão entendendo, amados? Então Deus, Ele quer algo conosco. Ele quer fazer algo na nossa vida. Ele quer mudar a sua vida de dentro para fora. Mudar o que está aí dentro, esses traumas que você tem. Eu estava aqui ministrando e Deus estava falando no meu coração. Tantas pessoas que, eu não sei se você está aqui ou você está na sua casa, já desistiu até de viver. Desistiu de viver. Não tem mais vontade de viver. Deus, para que eu vou viver se nada acontece? Eu tenho ouvido tanto a sua palavra, eu tenho feito, pregar, tenho ministrado, pessoas até que já me ministra, irmãos. Quantos pastores aí têm se suicidado por conta que a depressão, a opressão tem invadido o coração deles? E eles não têm, às vezes se mostra o super-herói que não tem problema nenhum. E tem tanta gente assim, irmãos. Está cheio de problemas em casa. Ah, mas eu não vou contar, sabe por quê? Não é Deus, sim. Mas a Bíblia fala que nós devemos confessar uns aos outros. E é um ajudar o outro. Se você não falar, se você não pedir ajuda, às vezes aquele teu irmão está com a bênção aqui, ó, na mão dele, para te orar por você e você receber a sua vitória. Mas você, por orgulho, por se achar a super-heroína ou super-herói, você não conta. Não, porque eu sou da igreja, eu estou num nível que não dá para contar, né? E Deus, Ele quer que você confesse sim, que você fale sim, para que você haja uma vitória para a tua vida. Eu lembrei, agora eu estou falando, eu lembrei de uma pessoa que ela precisava de uma vitória na vida dela, e era na área familiar. E aí, a irmã que era para orar para essa irmã, que precisava da vitória, Deus falou para ela assim, ora por ela, porque eu vou dar aquilo que ela precisa. Aí a irmã covarde, que não queria orar, a bênção estava com ela, ficou com covardia, não orou por essa moça. Quando foi da outra semana, essa moça chegou com um problema e falou assim, olha, eu estava passando um problema semana passada, e era o problema que a menina tinha que orar, que a irmã tinha que orar para ela, para que Deus desembaraçasse. Aí o que aconteceu? Na outra semana ela foi contar para ela, olha, eu tô com esse problema, e era o problema que ela estava na mão dela, para abençoar, a unção estava na mão da irmã, estão entendendo? Aí o que aconteceu? A irmã falou, era para me ter orado semana passada, mas eu não orei por você, mas eu vou orar hoje.
Aí o que aconteceu? A unção não estava nem comigo, estava com a irmã que estava do meu lado. A irmã orou. Na outra semana, aconteceu a vitória para ela. Então, irmãos, às vezes você está achando que não está, mas Deus, Ele tem uma pessoa específica. Eu não sei porque eu estou falando, mas Deus sabe. Ele tem a pessoa específica para orar por você, específica para você contar seu problema. Mas tem pessoas que ela não conta. Ela ora para todo mundo. Ela fala com todo mundo, ela profetiza para todo mundo, mas a vida dela está um caos. A vida dela com o marido está um caos. A vida dela com o filho está um caos. Mas ela, não posso, porque eu tenho um nível, eu tenho um cargo na igreja. E Deus não está interessado no seu cargo. Ele está interessado em você, de você ser liberta, de você ser restaurada. Porque às vezes a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza disso. A gente dá o que se recebe, certo? Mas se a gente está com problema, um cego pode guiar outro cego? Não pode. Se você guiar, você vai cair. Aí você tem tanto problema, ainda ora para os outros, leva peso dos outros. Aí tua casa está pior do que você imagina. Aí o marido não se converte, não muda, continua aquele homem grosso, aquele homem que só te fala palavras duras. Mulher não muda, filho não muda. Por quê? Porque você é muito super-heroína, é muito super-herói. Eu não sei se você está aqui, se você está em casa, mas Deus manda você falar, olha aqui, ó, tô com problema sim, preciso sim de ajuda, sou eu. Aí Deus vai mudar o quadro da sua vida, porque não mudou ainda, porque o orgulho, há um orgulho espiritual, aparentemente, que você acha que não é, mas é orgulho espiritual, porque você não quer mostrar que você tem problema como qualquer um. Todos nós temos problema, eu tenho problema, todos nós temos, mas eu tenho, e eu busco para quem contar meus problemas, eu tenho quem ore por mim, eu tenho. Então Deus, Ele escolhe. Eu não tenho esse orgulho não. Eu vou mesmo, ó, tô com problema, eu preciso que ore. Eu tô me sentindo pesado, tô me sentindo... Eu falo, irmão, é um ajudando o outro. Quem está entendendo? Mefibosete foi ajudado. O rei lembrou de Mefibosete. Nessa noite o rei está lembrando de você, que é o Senhor. Ele está lembrando de você. Ele está lembrando dos seus problemas. Ele sabe dos seus problemas. Ele sabe da sua dificuldade. E Ele vai mudar. A chave vai virar. A chave vai virar da sua vida. Deus está virando chave nessa noite. Aquilo que você precisa, necessita, o Senhor vai fazer. O Senhor está mudando a história, mudando. Você vai começar a perceber algo acontecendo, do tamanho da mão do homem. Está vindo uma nuvem, está lá, do tamanho da mão de um homem. A nuvem está surgindo e a vitória está chegando na sua vida. Então que nessa noite você receba essa palavra, que nessa noite você creia que da mesma forma que o Senhor mudou o cativeiro de Mefibosete, que o Senhor mudou a vida de Mefibosete, o Senhor está mudando a sua. E eu posso contemplar com toda a minha fé, com tudo aquilo que eu sei do Senhor, eu vejo no meu espírito essa chave sendo virada, sendo girada. Eu não sei o que você pediu, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor está virando uma chave. Se Ele está virando uma chave, é porque é uma porta que Ele que vai abrir. Não é você, é Ele. É algo de impossibilidade que você não pode, mas que o Senhor está fazendo. Amém? Vamos ficar em pé.